policiais desta nação. Sou a professora Ádila, professora de língua portuguesa, e nós continuaremos com a nossa missão de resolver questões do Instituto OCP, tá? Na aula passada, eu trouxe a vocês a correção da prova do Distrito Federal, PM, Distrito Federal, que foi aplicada em 2022, e nós seguiremos ainda nesta prova, certo? Trazendo aqui as últimas questões. Beleza? Então, já falei para vocês sobre as características desta banca, questões mais diretas, certo? Nós não temos muita enrolação e nós tivemos um texto base para a resolução das 7 primeiras questões e agora nós temos mais um texto, tá? Uma tirinha. Eu particularmente amo tirinha, mas eu sempre falo para os meus alunos, cuidado com tirinha, porque é aquela coisa fofa, legal, que acessa aí a nossa infância. E aí você, ai que legal, né? Tirinha, e você vai com o coração todo aberto, e aí é o momento que a banca te passa uma rasteira. Mas a CESP gosta de fazer isso. Mas o Instituto OCP, ele é um pouquinho mais literal, então possa ser que a gente não tenha aí essa pressão diante das nossas tirinhas, tá? Então, vejamos, nós temos aqui uma mulher, certo? E está conversando com outra pessoa, percebemos isso aqui, ó. Pelo balãozinho que vem de fora do quadrinho. Então, vamos lá. A pessoa diz o seguinte: eu prezo pela correção gramatical. Aí, a mulher que aparece no nosso quadrinho fala: quem preza, preza algo, não por algo, certo? Então, a pessoa falou no primeiro quadrinho: eu prezo pela correção gramatical. Aí ela tá aqui de cabeça baixa e levanta, né? Já aqui no ímpeto de corrigir a pessoa. Quem preza, preza algo, não por algo. Então, já vão entendendo aí sobre qual é a temática dessa conversa, tá? Terceiro quadrinho diz o seguinte: se faz questão de usar preposição, diga eu primo por, certo? Aí a pessoa que responde: parte de pai, por parte de pai. Aí ela pega, abaixa a cabeça dela e fala: sem noção, né? Então, vejam aí que o humor da tirinha consiste em quê, né? Nós temos aqui uma conversa sobre regência, certo? Regência verbal. E aí a pessoa que domina, né, esta senhora, a gente observa que ela domina aí a gramática, o uso da gramática, e a outra pessoa não, né? Então, assim, o humor da tirinha consiste nisso. Então, vejamos o que a banca, né, quer de nós a respeito desse texto. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que ambas as personagens dominam a norma padrão de português? E aí? Não, né, gente? Não. Então, letra B, a relação sintático-semântica estabelecida entre as partes se faz questão de usar a preposição e diga eu primo por é de concessão. E aí, gente, a relação sintático-semântica estabelecida entre as partes se faz questão de usar a preposição e eu primo por é de concessão. Não, gente, né? Aqui nós temos uma condição, certo? Então, não de concessão. Letra B também está errada. Letra C, a sinonímia presente no termo primo possibilita que uma personagem a utilize como um verbo, e a outra compreenda como um substantivo. A personagem que detém conhecimento da língua padrão, né? Ela utiliza o primo como verbo, e a outra pessoa utiliza como substantivo. Mas nós não temos aí uma relação de sinonímia, né? Sinonímias são palavras que possuem aí o mesmo significado. Nós temos aqui um homônimo perfeito, né? Primo do verbo primar e primo de parente, certo? Então, letra C também está errada. Letra D, a expressão fazer questão empregada na tirinha é empregada na tirinha com o mesmo sentido que em ele fez muitas questões ao palestrante.
Não, né, gente? Não é o mesmo sentido. Aqui, esse fazer questões ao palestrante é no sentido de perguntar, né? Perguntar ao palestrante. Então, o sentido não é o mesmo, a TD está errada. As aspas em por são empregadas para ressaltar a palavra dentro do contexto, podendo ser substituída pelo recurso do sublinhado. Vamos olhar lá de novo? Aqui, ó. Então, sim, nós temos aqui essa ênfase, certo? Da palavra por, e poderia sim ser substituída por esse sublinhado. Portanto, a alternativa correta é a letra E, tá? Questão número 9. A tirinha evidencia a discussão sobre qual o conteúdo gramatical. Ó, a gente já fez aquela análise inicial da tirinha, análise, né, bacana. E aí, com certeza, já falei para vocês que é sobre regência verbal, né? Questão de qual a preposição rege aí a palavra primo, por exemplo, ou preso. Tranquilo, não é ortografia, não é crase, não é colocação pronominal, não é concordância verbal também, tá? É regência verbal. Questão número 10. Nós temos um outro texto, tá? Um outro texto aqui. E a questão número 10 diz o seguinte: considerando a leitura do seguinte texto, assinale a alternativa correta. Olha, aqui nós temos uma prova que foge um pouquinho dos padrões daquilo que o Instituto AUCP costuma estabelecer. Nós temos aqui bastante questões, acho que foram 4, de compreensão e interpretação de texto, por mais que o texto seja diferente. Então, nós temos aqui um padrãozinho diferente. Questão número 10. Considerando a leitura do seguinte texto, assinale a alternativa correta. Então, vamos ler aqui o nosso texto, né? Nós temos uma mulher e uma senhorinha. Simbora! A senhora anda muito desconfiada de tudo. Toma esse remedinho aqui que vai te ajudar. Aí ela responde o seguinte: primeiro, deixe-me ler a bula. Ou seja, o humor da tirinha está na informação de que a mulher fala: olha, a senhora anda muito desconfiada de tudo. E aí nós atestamos isso porque ela fala assim: antes de tomar o remédio, né, ela fala: primeiro me deixe ler a bula. Ou seja, é desconfiada mesmo. A senhorinha ali, ninguém passa a perna nela, não. Então vamos lá. Letra A. A fala da senhora indica que ela não quer tomar o remédio oferecido pela jovem. E aí, gente, nós podemos inferir isso? Não, né? Ela pode, inclusive, tomar, ela só quer ler a bula para ter certeza. Então, não. Nós temos aqui uma extrapolação, tá? Letra B. O pronome me não pode ser posposto ao verbo deixe, sem que isso infrinja as regras de colocação pronominal da norma padrão. O pronome me não pode ser posposto ao verbo deixe, sem que isso infrinja as regras de colocação pronominal da norma padrão. Então, primeiro me deixe ler. Não, gente, a gente não tem aqui também algo que vá fazer que isso esteja errado, tá? O pronome me não pode ser posposto ao verbo deixe, sem que isso infrinja as regras de colocação pronominal da forma padrão. Não. Aqui nós não temos aí essa questão, tá? Letra C. A senhora é um pronome de tratamento da segunda pessoa. Então, senhora é um pronome de tratamento de segunda pessoa que a jovem utiliza para se referir respeitosamente à sua interlocutora. E aí, o que vocês acham? Tá parecendo bom, né? Brinco com os meus alunos aqui com essa expressão, tá parecendo bom. Então, a expressão a senhora é um pronome de tratamento, beleza, de segunda pessoa, que a jovem utiliza para se referir respeitosamente à interlocutora. Parece bom. Vamos ler as próximas. D. O item que é um pronome relativo que remonta ao termo aqui.
Ele fala que aqui é um pronome relativo e remonta aqui. Vamos ler. A senhora anda muito desconfiada de tudo. Toma esse remedinho aqui que vai te ajudar. Não, gente, que aqui tá se referindo a remedinho. Remedinho vai te ajudar, tá? Então, letra D está errada. Letra E, bula é uma tipologia textual que predomina a argumentação. Não, gente, a argumentação não. Uma vez que seu objetivo é convencer o leitor a tomar... Não, a bula não vai convencer ninguém. Ela vai trazer informações. Bula aqui faz parte dos textos injuntivos, tá? Injuntivos. E aí, não tem essa característica de argumentação. Portanto, a alternativa correta é letra C. Então, finalizamos aqui essa primeira prova. E aí, nós vamos continuar ainda nessa aula com a resolução, tá? De mais uma prova. Voltando, gente, falei para vocês que traria agora uma outra prova, tá? E eu trouxe uma prova também lá do Distrito Federal, da PM, só que agora para o cargo de soldado, tá? Então, uma característica que nós já podemos observar, e eu sempre tenho que falar para vocês, é sobre essa questão da banca trazer textos interessantes. Olha aqui o tema desse texto. ChatGPT, a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana? Então, quem já é acostumado com a CESP, está acostumado, por exemplo, se o seu concurso é para carreiras policiais, a banca ela traz temas sobre carreiras policiais, né, de segurança pública ou coisas do tipo. O Instituto AOCP não, ele traz textos que são interessantes e analise esse texto, tá? Então, nós vamos adiante porque nós já vimos que existem aí questões que não necessariamente precisa que nós leiamos o texto agora, tá? Questão número 1, dando continuidade à nossa saga de resolução de questões do Instituto AOCP. Questão número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa em que os termos destacados sejam acentuados pela mesma norma gramatical. Gente, uma dica que eu dou diante dessas questões de acentuação, mesmo que você não lembre todas as regras, observem se, como elas estão acentuadas, observem se são paroxítonas, se são proparoxítonas, observem se são oxítonas. Porque se você observar que as duas palavras elas estão com a acentuação em vogais diferentes, já elimina a palavra, gente. Ó, então, vamos ver aqui. Letra A. Até os mais céticos. Até é o quê? A sílaba tônica é a última, então ela é oxítona. Céticos, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Tu não vai nem perder tempo com isso aqui. Porque para ela ser acentuada pela mesma regra, nós temos que, no mínimo, aí ter essa acentuação com duas palavras oxítonas, duas palavras paroxítonas e duas palavras proparoxítonas. Se não estão, você não perde tempo, tá? Letra B, inteligência artificial. Inteligência aqui e diálogos. Então, inteligência e diálogos. E aí, gente, inteligência e diálogos. Inteligência e diálogos. Matemática, dúvida. Nós temos aqui inteligência, é uma palavra. Aqui, paroxítona, certo? E diálogos, nós temos uma palavra proparoxítona. Então, inteligência. Inteligência, aqui a sílaba tônica é a penúltima. Já em diálogos, nós temos aqui a sílaba tônica é a antepenúltima. Percebam que não estão aí no mesmo, com a sílaba tônica na mesma sílaba. Então, já você não vai nem analisar. Letra C.
Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida. Dúvida que é o quê? Paroxítona, dúvida. Então, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Beleza? E matemática. Também aqui nós temos a sílaba tônica, a antepenúltima. Portanto, também é uma paroxítona. Tá? Se nós temos duas palavras proparoxítonas, sabemos que elas pertencem aí à mesma regra gramatical, tá? A mesma regra gramatical, que as palavras proparoxítonas, elas são o quê? Acentuadas. Já temos aqui a nosso gabarito. Letra D, indispensável paroxítona e seguirá é o quê? Oxítona, tá? Oxítona. Letra E, em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, aqui, gente, proparoxítona e terá é o quê? Oxítona, tá? Então, é o tipo de questão que não dá para você perder, porque tendo esse conhecimento de paroxítona, proparoxítona e oxítona, fica tranquilo, por mais que você não lembre de todas as regras, tá? Então, foi uma questão boazinha até. Aí, o único que a gente teve que ter um pouquinho mais de cuidado de análise foi na letra B, para entender aqui as duas palavras e a tonicidade das sílabas, tá? No mais, tá tranquilo. Então, letra C é o nosso gabarito. Vamos lá, segunda questão. Analise o trecho a seguir. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Os conectivos destacados podem ser substituídos sem prejuízo de sentido, né? Sem prejuízo de sentido, respectivamente por. Gente, vamos lá. Porém e embora, no entanto, aqui nós já temos o nosso gabarito, olha. Porém, embora possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Já temos aqui na letra A a nossa alternativa, tá? A nossa alternativa. Porém, aí pode ser substituído sim por no entanto e embora, né, nós temos aí essa concessão, sim também pode ser substituído por ainda que pode ser substituído por embora, tá? Até trouxe aqui para vocês uma explicação. No entanto, a locução adversativa, que é o mesmo que porém, e ainda que conectivo, que normalmente indica orações aí concessivas, tá? Como já falei para vocês. E aí pode ser substituído por embora. Beleza, não analisei as outras alternativas porque a gente já bateu o olho ali e já encontrou, tá, gente? Então, repito a vocês precisam ter esse conhecimento das nossas conjunções, tanto subordinadas quanto aí as nossas conjunções coordenadas. A terceira questão. Tendo em vista aspectos linguísticos do texto em análise, assinale a alternativa correta, tá? Assinale a alternativa correta. Então, simbora. Letra A diz o seguinte, o trecho, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos, poderia ser, deixa eu trocar aqui, poderia ser reescrito sem mudança sintática ou de sentido da seguinte forma, diversos conteúdos provavelmente impactaram você. Gente, percebam que aqui, ó, você aqui e você aqui, eles possuem funções sintáticas diferentes. Aqui nós temos um sujeito, você como sujeito, né, um sujeito paciente que está recebendo uma ação, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos.
E aqui nós temos diversos conteúdos, que é o nosso sujeito, provavelmente impactaram você. Você aqui funciona como nosso objeto direto, portanto, letra A está errada. B, o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Parágrafo 5 aqui. O pronome destacado faz referência a ainda requerida e tão citada no texto, ação humana para se manusear as IAs, tá? Gente, esse é o tipo de questão que é interessante também a gente voltar lá no texto para que possamos entender, tá? Então, mas aqui ele traz esse trecho e para que você tenha total segurança, volta no texto. Eu não vou voltar aqui, mas porque eu já dei uma lida e eu consigo entender aqui pelo que a banca já trouxe, certo? O que ela pede. Mas é o tipo de questão que eu de alguma forma, eu aconselho a voltar lá no texto, tá? Então, vamos lá. Letra B. O comando por trás de toda resposta parte da mente humana. Comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. O pronome destacado faz referência a ainda requerida e tão citada no texto ação humana para manusear as IAs. Eu vou voltar no texto para que a gente possa ler e ter essa noção, tá? Juntos, vamos lá. Então, ChatGPT, a inteligência artificial como aliada ou substituto da mente humana. Então, vamos lá. Desde que o ChatGPT foi lançado, no final do momento do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da inteligência artificial, IA. E como isso pode afetar a nossa vida, correto? Correto, né? Eu também tive acesso aí a diversos artigos e posicionamentos sobre isso, acredito que você também. Então, vamos lá. Há opiniões que transitam por todos os lados, desde os mais alarmistas, que afirmam que o caráter ameaçador da IA, que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano, ou seja, aquelas pessoas que dizem que essa inteligência artificial vai roubar, né? Aí o trabalho humano, substituir, até os mais céticos, que duvidam que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. Então, percebam que aqui o autor trouxe dois posicionamentos, tá? O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI, que utiliza a inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de 5 milhões de usuários. Então, foi baixado por mais de 5 milhões de usuários. Isso aqui demonstra aí a aceitação e a curiosidade das pessoas, né? Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. Aqui nós temos um posicionamento do autor. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI. Nos últimos 4 anos, aproximadamente cerca de $1 bilhão foi investido na startup, certo? Então, pessoalmente, e aqui ele já introduz de uma forma bem direta a opinião dele, ele fala: pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas. Tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar, mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Aqui ele frisa, mais uma vez, o posicionamento dele, tá? Porque no final do outro parágrafo aqui, a gente observa que ele fala, né? Apesar de inovadora, aí ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. E aí ele reforça esse entendimento aqui neste parágrafo.
Sem sombra de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. Ou seja, o que nós conseguimos fazer aí de forma verdadeiramente eficiente? Ele fala que, sem sombra de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Porque o chat, ele é ali programado, né? Então, assim, não tem essa capacidade de pensar e se adequar ao contexto de uma forma estratégica e prévia. Isso só nós seres humanos ainda temos, né? É isso que ele está falando. Então, aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável, que seguirá sendo a espinha dorsal. O comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Então, aqui nós temos lá aquela nossa questãozinha, ó. É nesse ponto, tá, que devemos prestar atenção. Que embora a IA aí esteja, né, dominando muitos setores e ela tem essa eficiência, certo? Para resolver questões complexas e detalhar algumas coisas, o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. Ou seja, nós não conseguimos dissociar aí ainda, por exemplo, essa inteligência artificial de um comando, sem que tenha um comando humano por trás. Beleza, então, é nesse ponto que devemos prestar atenção, o comando, né, por trás dessa inteligência artificial. Vamos só terminar de ler o texto e a gente volta para a nossa questão. Experimentando o ChatGPT antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma. Embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários, a primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021. O que significa que, se você perguntar, por exemplo, quem venceu as eleições de 2022, no Brasil, ele não poderá responder. Então, já traz aqui uma crítica, tá, em relação ao chat. Em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô escreva um post para o LinkedIn que seja capaz de viralizar. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá o seu objetivo. Então, tem que ser específico naquilo que você quer, né? Repare que esses dois pontos observados por ele, né, nos dois últimos parágrafos, a atualização da base de dados, esses dois pontos, tá? Quais são esses dois pontos? A atualização da base de dados e comandos bem aplicados necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automáticas assim. Ou seja, ele continua defendendo de que esse avanço não vai romper aí com essa necessidade de mentes humanas trabalhando por trás, tá? Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão e muito para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar,
muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Ele fecha aqui, ó, o texto com o pensamento dele. Beleza? As IAs são maravilhosas, porém a criatividade da mente humana é insubstituível. É isso que ele está defendendo ao longo do nosso texto. Então, voltamos aqui para a nossa terceira questão, tá? Letra B. Nós voltamos para poder entender melhor. Então, o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto, tá? O comando parte por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. O pronome destacado, né, faz referência à ainda requerida e tão citada no texto, ação humana para se manusear as IAs. Gente, perfeito, perfeito. Eu fiz questão de voltar ao texto ali para que vocês realmente possam observar que é o tema principal, né? O autor ele defende esse ponto de que as IAs elas são importantes, elas estão ganhando espaço delas aí de alguma forma assustadora, mas precisa da mente humana ainda para manuseá-las, certo? Letra C, então aqui a gente já tem a letra B, que é a nossa alternativa, certo? As outras estão erradas. No trecho, logo reparei que se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. A forma verbal em destaque juntamente ao uso de si, expressa a noção de certeza, factualidade. Então, se você aplicar... Não, gente, a gente não tem aqui essa certeza, né? A união, se você aplicar comandos genéricos, então é uma incerteza e não aí algo certo. Letra D. A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. O pronome destacado nesse contexto gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma ChatGPT quanto ao leitor do texto. A primeira coisa que reparei é que sua base de dados... Não, gente, aqui claramente fala sobre o ChatGPT, né? Então não tem nem o que pensar aí. Letra E. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. O sujeito do verbo destacado é ferramentas. Gente, aqui nós não temos serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano que darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Não, aqui nós temos um sujeito que está oculto, né? As IAs aqui. Então, as IAs serão cada vez mais ferramentas indispensáveis. Então, aqui sujeito oculto, tá? Não são ferramentas. Então, letra B é o nosso gabarito. Fechamos mais este bloco e volto com vocês na nossa próxima aula, continuando aí nessa prova e resolvendo mais 7 questões, tá bom? Beijão!